Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de desktop, e hoje a gente vai aprender, iniciar a questão da lógica de programação dentro do Python, utilizando o if, elif e else, certo? Então vou até comentar aqui, lógica com if, elif e else, certo? O que significa tudo isso aqui? Significa esses três termos. O if significa se, o elif significa se não se, certo? E significa se não. Ok? Como é que a gente vai fazer isso na prática? Vamos fazer um exemplo bem simples, bem prático. Deixa eu iniciar aqui. O nome aqui para a gente facilitar, saber como é que tá, o que é que está fazendo. Teste lógico. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada idade. E eu vou determinar um valor para essa idade, por exemplo, 17, certo? E aí eu vou começar a trabalhar a questão da lógica. Por exemplo, se idade for igual a 17, ok? Então, aqui eu vou colocar 2 pontos. Aí eu vou pegar, vejam, respeite essa indentação aqui. Se eu colocar o cursor para o início, vai dar erro, certo? Então eu tenho que respeitar. Observe que quando eu apertei Enter, ele já ficou aqui nessa posição. Então não tragam para o início, porque senão ele vai dar erro na execução. Então eu vou colocar aqui um print, entre parênteses, você tem 17 anos. Certo? O que é que ele vai fazer? O teste, né? Eu criei uma variável chamada idade que recebe o valor 17. E aí tem uma condição aqui. Se, aqui, ó, observe o que eu coloquei aqui. Se a idade for igual a 17, imprima isso. Aí você pergunta, sim, professor, se a idade não for 17, for 16, for 15, for 18, for 19, vamos iniciar, vamos passo a passo. Se não for igual a 17, ele não vai imprimir nada, certo? Vamos salvar aqui na área de trabalho mesmo, aula lógica, certo? Vamos executar agora, F5, né? No caso aqui, ó, quando for um valor comparativo, tem que utilizar igual, né? Só um igual, eu estou dizendo que está recebendo, por exemplo, a variável idade está recebendo o valor 17. Se eu quero fazer um teste, uma comparação, eu tenho que colocar igual, né? Então vamos aqui novamente, salvar, executar, pronto. Ele imprimiu, você tem 17 anos. Por quê? Porque o valor da variável aqui foi igual a 17 e eu fiz essa condição aqui, esse teste lógico. Se a idade, quem é a idade? Esse aqui, for igual a 17, imprima, você tem 17 anos. Vamos mudar, vamos colocar 16. Salvei, executei. Não imprimiu nada. Você disse, imprimiu o teste lógico. O teste lógico foi um print aqui que eu dei. Então, é só para a gente ter orientação, certo? Vamos colocar aqui, deixa eu ver, se a idade for maior ou igual a 18. Certo? Então, se a idade for maior ou igual a 18, você tem 18 anos ou mais. Certo? Salvei, executei. Não, por quê? Não imprimiu nada? Porque a idade aqui tem 16. Então, se eu colocar aqui agora 18, salvei e executei. Você tem 18 anos ou mais. Por quê? Porque ele fez a comparação. Se a idade for maior ou igual a 18, você tem 18 anos ou mais.
certo? E vamos fazer outra teste aqui, fazer com menor. Menor, se a idade for menor ou igual a 18, menor que 18 só, você tem menos de 18 anos, certo? Vamos ver se funciona. Executando, você tem menos de 18 anos, certo? Então, por quê? Porque aqui na variável idade tem um valor chamado, que eu determinei aqui o valor 17, né? Então, ele fez o comparativo. Se a idade for menor que 18, é menor que 18? Sim. Se for menor que 18, imprima isso, certo? Ou então eu poderia colocar aqui um senão, ó. Senão, print, cadê? Senão, print, você tem 18 anos ou mais. Vamos lá, vamos fazer o teste aqui. Executei. Você tem menos de 18 anos, certo? Vou colocar aqui 18. Salvei. Executei. Você tem 18 anos ou mais. O que foi que ele fez aqui? Ó? Fez o teste, eu determinei aqui o valor. Idade recebe 18. Aí ele fez o teste. Se a idade for menor que 18, imprima, você tem menos de 18 anos. Vou até colocar um maiúsculo aqui para ficar melhor. Se não, né? Se você não tem menos de 18 anos, ele vai dizer você tem 18 anos ou mais. A gente vai fazer um teste lógico, certo? Então vamos só executar aqui novamente. Você tem 18 anos ou mais. Por quê? Porque aqui foi 18. Vou colocar 15, salvei, executei, você tem menos de 18 anos. Ok? Então esse é só o início, né, da questão da lógica de programação. Agora a gente viu nesse exemplo aqui o if e o else, certo? Para a aula não ficar muito extensa, na próxima aula eu mostro a vocês como fazer com o if, com o elif e com o else, ok? Bons estudos para vocês e até a próxima.